pouquinho, segue. Então vamos lá. Então, muito boa noite. O nosso encontro de hoje é para falar da formulação ao resultado clínico. Estratégias modernas, né, da terapêutica tópica para cães e para gato. É um tema muito amplo, né, com várias patologias, e eu confesso que quando eu fui montar essa aula, eu falei, meu Deus, o que eu coloco nesse conteúdo? Porque tem muitas coisas que aparecem na rotina da farmácia. Infelizmente, a gente não consegue abordar todos os tópicos, então eu selecionei as patologias que mais aparecem no dia a dia, para que a gente possa falar um pouco, né? E principalmente sobre o protocolo de uso tópico para isso, tá? Deixa eu só mudar aqui, que eu acho que eu fiz só um pouquinho, gente. Eu coloquei aqui para fazer a anotação. Ai, Jesus, deixa eu tirar aqui. Parar a anotação, pronto, que daí eu consigo passar, né? Vamos lá, só um pouquinho, tá? Vocês sabem que a professora aqui é muito analógica. Foi. Então vamos lá, gente. Só diminuir aqui. Então, para quem não me conhece, meu nome é Camila, eu sou farmacêutica, né? Esse já é o nosso quarto encontro do Programa de Educação Continuada da Coopermed, né? Do Grupo Coopermed, da Coopervet. E nós já temos datas para os nossos 2 próximos encontros, que é um encontro mensal, com diversos temas, tá? Então, olha só, pessoal. Quando a gente fala de distúrbios de pele, eles representam cerca de 30 a 40% da rotina clínica dos animais de companhia. Eu confesso, assim, que eu procurei vários indicadores para trazer um dado mais assertivo para vocês, mas, de maneira geral, eu achei estudos que referenciam mais de 60% da casuística, tá? Um animal de estimação com coceira é um dos motivos mais comuns para um responsável procurar um médico veterinário, ou seja, levar o seu animal para a consulta veterinária. Eu sei que tem muita gente aqui de farmácia, eu não sei se tem veterinário, se tiver algum veterinário que se manifeste ali no chat, mas eu gostaria que vocês colocassem nos comentários se na rotina da farmácia de vocês, se realmente existe essa grande demanda de produtos para tratamentos dermatológicos, sejam eles de uso oral ou eles de uso tópico, tá? Alterações tegumentares, ou seja, alterações na parte dermatológica, na pele, no tegumento dos animais, exigem uma abordagem tópica integrada, já que a formulação aplicada na pele, ela participa ativamente da recuperação funcional do tecido. E por que nós vamos falar de uso tópico? Porque o tratamento tópico, ele é o protocolo de escolha para alterações dermatológicas. Inclusive, eu trouxe um artigo para vocês, que vocês vão decorrer dessa aula, que foi publicado agora em 2025, que é um consenso que justamente traz isso, que o tratamento tópico, ele deve ser o tratamento de escolha, porque, infelizmente, cada vez mais estão surgindo infecções por estáfilos resistentes. Nos últimos 10 anos, aumentou muito a incidência dessas infecções pelo uso de antimicrobianos de maneira indiscriminada. Ao contrário da farmácia humana, na farmácia veterinária, o antimicrobiano, ele não é controlado, né? Porque quando a gente fala de medicamentos controlados, a gente tem a IN35 de 2017 do mapa. E os antimicrobianos, eles não são controlados. E isso faz, às vezes, que a gente tenha um uso indiscriminado dos antimicrobianos, tá? E muita gente procura, vai, às vezes, em casa agropecuária, ou faz que a gente pode, eu não sei se a gente pode usar o termo automedicação, né? Porque o responsável, ele não vai ingerir a medicação, mas ele medica o seu animal, muitas vezes, sem orientação do médico veterinário, ou às vezes ele vai ao médico veterinário e o médico veterinário, ele prescreve um protocolo antibiótico e ele acaba repetindo. Tudo isso faz com que aumente essas infecções, né, para micro-organismos resistentes,
Por isso que cada vez mais a terapêutica tópica ela está em evidência. E nós precisamos fazer boas escolhas, sejam de ativos, como também dos veículos para esses animais, tá? Então, qual que é o objetivo do nosso breve encontro de hoje? É a gente caracterizar de uma maneira muito simples as diferenças anatômicas fisiológicas entre humanos, cães e gatos, porque isso vai influenciar na escolha das bases dermatológicas, né? Quais produtos que eu vou utilizar? Até porque quando nós estamos formulando para animais, nós temos que ter esse foco no tecido-alvo. E aspectos da terapêutica, trazendo alguns protocolos terapêuticos para as principais alterações tegumentares. Infelizmente, não dá para a gente abordar todo o tema. Eu confesso que recentemente eu fiz um curso pela Vinha, para vocês terem ideia, esse módulo, acho que foi 4 horas de aula, praticamente. Não sei se foi 3 ou 4 horas, e eu não consegui abordar nem metade das alterações. Então, assim, é uma infinidade de alterações que a gente pode estar trazendo protocolos com formulações manipuladas. O primeiro passo é nós entendermos um pouquinho dessas particularidades das espécies. Não basta entender essas particularidades, tem que saber o que a gente faz com essa informação. Para que serve eu saber, por exemplo, que a epidermopoiese de cães e gatos, ela tem um ciclo mais curto, ou seja, ela é mais rápido do que no homem. O que isso vai mudar no meu tratamento tópico, tá? Gente, hoje vai ter que beber muita água, porque eu tô o dia inteiro em reunião, então tô com um pouquinho de dor de garganta, tá? Então a gente vai parando aos poucos. Mas vamos lá. O que é epidermopoese? É o ciclo da renovação completa celular da pele. Quando as células surgem lá na camada basal e elas vão ali se renovando até que sejam, né? A gente tenha um processo de descamação, né? Cães e gatos, eles têm uma renovação celular mais rápida, né? O ciclo humano é em torno de 28 dias, o cão 20 a 22 dias e no gato 21 a 22 dias. O que isso influencia nos nossos produtos de uso tópico? Nós temos uma maior absorção relativa de ativos de uso tópico e um maior risco também de irritação, tá? Então, isso tem essa influência. Com relação à característica hidrogeniônica da pele, o pH da pele, a pele humana, ela tem um pH mais ácido, em torno de 4,5 a 5,5. O que isso influencia? Se eu tenho produtos de uso humano, com a característica hidrogeniônica adequada a esse pH da pele de uso humano, ele pode causar alterações e irritações na pele de animais, uma vez que o pH da pele do cão é em torno de 7 a 7,4 e em gato de 5,4 a 6,7. Gente, nós temos, assim, uma infinidade de estudos que trazem faixas de pH diferentes, tá? Eu gosto de utilizar a referência do Tratado de Medicina Externa Veterinária, que traz essa faixa. Mas o que nós precisamos entender é que o pH da pele, ele é influenciado pela microbiota, pela idade e pela raça, tá? E também pela característica da pele. Depois eu acho que na sequência eu trago um estudo para vocês que mostra que cães com alterações dermatológicas, no caso de cães com dermatite atópica, ele vai ter uma pele ainda mais alcalina. Então, ele é influenciado. Mas o que a gente percebe? Uma diferença nessa característica hidrogeniônica e nós precisamos deixar o pH das nossas formulações adequado ao pH do alvo. Claro que, às vezes, tem algumas pessoas que me perguntam, Camila, mas eu estou fazendo um shampoo ácido, ou eu estou fazendo uma formulação ácida, cujo pH de estabilidade ele é ácido. Nesse caso, a gente quer um pH ácido, até para causar um processo irritativo ali, ou um processo queratolítico. Aí é diferente, né? A gente vai sempre considerar o pH de estabilidade das substâncias, mas sempre com foco no pH alvo. Entenderam, pessoal? Sempre considerem o pH de estabilidade da substância quando for necessário. Quando a gente não precisa fazer essa adequação, deixar o pH de acordo com a característica da pele, ou seja, mais próxima ali da neutralidade. Tranquilo?
Muita gente me pergunta, fala assim, onde que eu encontro, né, as informações de pH de estabilidade? Infelizmente, a gente não tem uma literatura que traz isso compilado por enquanto, né? A gente tem alguns livros de humano, as próprias fichas técnicas de produto, a gente tem que acabar compilando isso. Mas, quem sabe, no futuro não tão distante, vocês vão ter aonde consultar essa informação. Essa frase contém spoiler, tá bom? Mas vamos lá. Então, nós vimos que a renovação celular é muito mais rápida e que o pH é mais próximo da neutralidade, e levemente alcalino no caso de cão, dependendo ali da espécie da raça, tá? Com relação à espessura da pele, cães e gatos têm uma pele mais fina, consequentemente, ela é mais permeável. Olha que interessante, se eu tenho uma pele mais permeável, eu consigo entregar ativos de uma maneira mais eficiente, concorda? Se a pele penetra mais, eu consigo tratar de uma maneira muito adequada. O tratamento tópico é interessante. Ao mesmo tempo, a gente tem o maior risco de toxicidade e de irritação. Então, nós temos que tomar bastante cuidado com dose, veículo e, principalmente, o tempo de contato do produto com a pele. Eu costumo dizer que formular produtos para a área dermatológica de cães e gatos é como se vocês estivessem formulando produtos infantil, para uso infantil na manipulação de humano, porque é uma pele muito mais suscetível a ter processos irritativos por ser mais delgada, mais fina, tá? Então, a composição sebácea. Em humanos, nós temos triglicerídeo, ésteres de cera e esqualeno. No cão e no gato, a gente tem mais seróides e menos triglicerídeos. O que isso vai influenciar? Gente, olha só, quando eu tenho mais seróides, eu tenho uma secreção mais polar, ou seja, que repele mais a água. Isso é muito importante. Por quê? Porque vai ajudar ali na manutenção da pele, né? Nessa repelência, desculpa, da água. E no caso do gato, é ainda mais polar, que existe uma composição química relacionada uma comunicação química relacionada à autolimpeza, tá? Então, essa característica desses esteroides faz com que a gente tenha uma proteção da pelagem. Por quê? Quando a gente tem triglicerídeos, não quer dizer que esses triglicerídeos, eles são hidrofílicos, né, que tem afinidade da água. Mas, quando eu tenho esses triglicerídeos, eles lá na sua estrutura química, eles têm 3 ligações do tipo éster, que liga o glicerol a ácidos graxos. Essa ligação tríplice ali, ela tem uma ancoragem que cria um conjunto de regiões levemente polares, ou seja, levemente hidrofílicas. Mesmo que a molécula seja hidrofóbica, essas ligações químicas, elas têm uma ligação levemente polar, fazendo com que esses triglicerídeos, eles sejam menos hidrofóbicos do que os seróides, tá? Então, podemos afirmar que a composição sebácea de cães e gatos tem maior característica polar. Tranquilo? Tranquilo, gente? De boa, tá? Então, desculpa, gente, elas têm uma secreção mais polar para repelir a água. Bruno, você levantou a mão. Você tem alguma dúvida com relação a isso? Ou simplesmente você só clicou para levantar a mão? Se você quiser falar, a gente espera rapidinho. Não? Não sei se mandou no chat, eu não sei abrir o chat, gente, aqui. Pessoa Depois eu abro, então, no final. Então, vamos lá. Vamos só... Oi? Foi sem querer, desculpa. Foi sem querer. Ah, então tá bom. Então, vamos fazer uma revisãozinha desse slide, que é importante para que a gente siga nas nossas formulações. Eu tenho uma renovação celular mais rápida, um pH diferenciado, então, mais próximo da neutralidade, levemente alcalino para cão, tá? Uma pele muito mais fina e uma composição sebácea com uma característica mais polar, tá? Mais hidrofóbica. Tranquilo, gente?
olha só, isso é importante que ajuda a repelir a água, ao mesmo tempo que a pele de animais, ela responde a veículos lipofílicos. Elas conseguem interagir com essa matriz, tá? E isso facilita a absorção também de algumas substâncias. Então, olha que bacana, nós temos uma pele que tem uma melhor absorção de substâncias, mas também um maior risco de irritação, tá? Esse estudo aqui de 2019, ele traz essa questão do pH. E vocês podem observar, ele compara, na verdade, o pH de um cão normal e de cães atópicos, a característica de hidratação e a perda de água transepidermal, tá? E o que a gente pode observar? Que em cães atópicos, eu tenho um aumento do pH da pele do animal, olha só, na região inguinal. A média de pH de cão normal de 6,6,7, no cão atópico de 7,05, tá? E na região aqui de pina, 6,75, no cão atópico 7,22, tá? Então, o que isso demonstra? Que a característica da pele, se ela está saudável ou se ela está com alguma alteração, também influencia o pH. E olha que interessante, cães atópicos vão ter o pH mais próximo ainda da neutralidade, levemente alcalino. Olha a importância de termos cuidado com o pH das nossas formulações para esse animal, que já tem uma pele sensibilizada. Imaginem vocês, se a gente coloca um produto de uso humano mais ácido, a gente pode irritar mais essa pele, tá? E aqui está mostrando, gente, os níveis de hidratação. Esse é um estudo que ele mostra os níveis de hidratação e aí ele compara por faixa de idade, né? A gente tem um grupo ali de 6 a 7 anos, um grupo de 7 a 12 anos e os animais mais velhos. E aí, esse estudo ele é de 2025. Se vocês quiserem os estudos na íntegra, depois eu posso estar enviando para o pessoal da Coppervet, eles compartilham com vocês, tá bom? Depois eu encaminho para a Letícia. Mas o que mostra? Que o pH e o nível, essas características biofísicas, variam em função com a idade e raça, tá? Conforme o animal ele vai envelhecendo, o nível de hidratação da pele também vai diminuindo. Então, quando nós formulamos para animais idosos, nós precisamos de formulações mais hidratantes, tá? Quando a gente fala de terapêutica tópica, né, essa afirmação eu gosto de sempre colocar nas minhas aulas, que é uma afirmação que eu extraí do Tratado de Medicina Externa, que é um guia de referência, tá, de formulações de uso tópico, que o tratamento tópico, ele é indissociável nos protocolos de tratamento de enfermidades tegumentares. Por quê? Gente, porque é uma via segura, né? A pele, ela é uma barreira importante, né? A pele tem uma função de barreira, e quando nós temos as enfermidades tegumentares, essa função, ela está prejudicada, né? E aí nós podemos fazer os protocolos para melhorar tanto a pele quanto os seus anexos, né? É o calcanhar de Aquiles das dermatopatias. A gente tem a possibilidade de fazer tratamento em áreas focais, com resultado dos efeitos colaterais, né? E um ponto importante também, pessoal, é a questão de penetração de ativos. Se a gente for fazer uma comparação entre espécies, o coelho, ele vai ter maior penetração, depois ratos, depois gatos, depois cães, depois porcos e depois humanos. Então, considerando as nossas espécies alvos, primeiro gato tem maior penetração de ativo, depois cães, e lá na frente, depois de porcos, que vai vir o homem, né? Então, a gente tem uma maior penetração de ativos nessas peles. Por quê? Porque, como a gente viu naquele quadro anterior, são peles mais finas, tá? O tratamento tópico, ele evita ou minimiza a sobrecarga hepática, renal e gastrointestinal. Então, a gente preserva esses sistemas. E aí, isso é muito interessante, né? Principalmente em animais idosos ou animais que fazem uso de outras medicações, né? E também nós temos um menor impacto sobre o microbioma intestinal. Assim como humanos, os estudos em animais sobre a influência do intestino cada vez mais vem ganhando notoriedade, né? Nós vamos falar muito ainda de modulação intestinal em cães e gatos. Claro que esse segmento,
ele não está ainda tão maduro quanto na humana, mas estão surgindo muitos estudos, inclusive da modulação intestinal com efeito nos tratamentos dermatológicos, né? O uso de probióticos para melhorar os scores de dermatite atópica. E aí, quando nós pensamos em influência no microbioma, né? O tratamento de uso tópico tem uma menor influência e facilita muito essa questão pro médico veterinário, tá? Estratégias para potencializar a eficácia clínica. Então, o que a gente pode fazer para melhorar os resultados, né, dos protocolos prescritos pelos médicos veterinários? Como que nós podemos auxiliá-los nisso? Então, primeiro ponto, nós temos que traduzir a ciência, as informações que a gente recebe na tomada de decisão prática. Ou seja, o que eu faço com isso? Né? Como que eu vou falar? Como que vai ser os meus veículos, né? E quais veículos que eu utilizo para cada tipo de alteração dermatológica, né? Que é o que a gente chama de modulação da permeação. Quando eu utilizo um promotor de permeação, ou uma base que eu quero uma absorção, e quando eu devo evitar. Quando eu não posso utilizar um promotor de permeação para essa pele. Então, eu preciso entender os tipos de lesões para que eu possa orientar o médico veterinário na escolha para os veículos, né? O papel do pH e da compatibilidade da base com o ativo, que é extremamente importante, né? A gente tem que ajustar a característica hidrogênio iônica da pele, mas também não podemos negligenciar a questão da estabilidade das formulações. Torna a falar que eu quero fazer um módulo só sobre estabilidade de formulações nesse nosso programa, né? O tripé da eficácia tópica, que é a liberação dos ativos, a retenção e a interação com o microambiente cutâneo, né? Então, a escolha da base dermatológica, ela é muito importante. Se eu tenho uma lesão exudativa, eu não posso ter uma base que vai levar mais líquido para isso, né? Eu tenho uma base mais secante e assim por diante, né? Erros comuns nas farmácias e como evitá-los. Primeiro, excesso de conservante, tá? Base de uso humano não adequada para uso veterinário. Então, assim, às vezes eu vejo algumas, infelizmente, gente, isso acontece e a gente está aqui para melhorar, né? Mas algumas farmácias pegando as prescrições veterinárias para tratamento dermatológico e colocando ali, por exemplo, num shampoo cheio de tensoativo que vai irritar essa pele, que já tem uma pele escoriada, tá? Ou o pH inadequado, ou uma base muito oclusiva, quando eu tenho um quadro suporativo, e aí eu preciso fazer uma base adequada para isso, né? Então é importante trazer clareza para o médico veterinário que a gente precisa dessas informações e também levar esse tipo de informação para o médico veterinário para que ele possa prescrever a base correta, né? E como é que a gente minimiza a irritação e melhora a adesão ao tratamento? Um outro ponto importante que eu sempre falo é para tomar cuidado com a questão estética do produto. Muita gente gosta de usar corante, gosta de usar fragrância, mas quando a gente está falando de tratamento dermatológico, ou seja, formulações de uso tópico para tratar alterações tegumentárias, gente, não utiliza corante. Corante a gente sabe que tem potencial irritativo. Eu não gosto de utilizar fragrância em nenhum produto. Eu sei que às vezes nos shampoos, né, os tutores gostam, enfim, mas aí vocês têm que lançar mão das escolhas que não vão sensibilizar essa pele, né? Existem hoje opções hipoalergênicas, né, para que vocês possam levar isso. Por quê? O veículo, ele tem que ajudar no protocolo, ele não tem que irritar mais essa pele, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado com relação a isso. Então, que eu faço a seleção da base conforme o objetivo terapêutico. Como que eu escolho qual a base que eu vou incorporar os ativos? Ponto importante, a maioria de cães e gatos possuem pelos. E isso dificulta a aplicação física do produto dermatológico na área afetada, né? Então, nós temos que conhecer o local da aplicação, porque nem sempre o responsável vai fazer a tricotomia, que é a remoção do pelo nessa área para o tratamento. Por isso que os sistemas de limpeza são muito utilizados nos tratamentos dermatológicos, porque daí a gente não precisa fazer a tricotomia, né, prévia, remover essa pelagem. Então, eu acho que é um dos fatores que levam ao uso dos sistemas de limpeza para tratamento dermatológico, né? Como que a gente define? Primeiro, sabendo qual o local de aplicação.
se tem pelo, se não tem pelo, enfim. Qual o grau de penetração que eu desejo, né? É uma penetração superficial, ali, epidérmica, nenhuma ou pouco, ou endodérmica, né? Que eu vou ter uma penetração ali atingindo a derme, mas sem atingir o fluxo sanguíneo, ou diadérmica, mais profunda, né? Qual a característica dessa pele? Como já é sabido, quando eu tenho uma pele lesionada, eu vou ter uma maior permeação de ativos, né? E isso faz com que, consequentemente, às vezes chega até na corrente sanguínea. Será que eu quero isso nesse protocolo? Então, é importante entender essa característica dessa pele, tá? E aí, com relação ao grau de penetração da pele, se eu quero uma base que não vai permear, normalmente vai ser uma base oleosa, né? Que vai causar ali uma oclusão, vai ter uma ação local. Se eu quero atingir a derme, mas sem atingir um fluxo sanguíneo, uma base de absorção, né? Já uma permeação mais profunda, uma emulsão hidrossolúvel. Sabemos ainda que nós temos a permeação transdérmica, né? Que é quando a gente. Mas aí a gente está falando para um produto que a gente vai utilizar a pele para ter uma absorção sistêmica, tá? Não é o foco do nosso treinamento de hoje. Até podemos, né, colocar na pauta para a gente fazer um treinamento exclusivo para permeação transdérmica, tá? A gente sabe também que alguns ativos, quando incorporados nas bases dermatológicas, vão atuar como agente de permeação, né? Um exemplo clássico é o DMSO, que é o dimetilsulfóxico. O que ele faz? Ele é um solvente, gente. Ele faz com que a bicamada lipídica da pele, ela se torne frouxa e mais flexível, tá? Por quê? Porque dissolve esses lipídios do extrato córneo. Consequentemente, fica mais permeável. Um outro ativo que altera a cinética de permeação de fármacos através da pele é a ureia, né? Por quê? Porque a ureia, ela faz com que os corneócitos ali das regiões intercelulares, eles inchem, eles ficam mais inchados. E isso faz com que eu tenha um maior fluxo através da pele, né? Quando a gente tem, às vezes, ureia associada a corticoides ou antifúngicos, vai favorecer a permeação desses ativos, tá? Mas um ponto muito importante, ureia não pode ser utilizada em pele escoriada, porque tem potencial irritativo. Então, ao mesmo tempo que vai favorecer essa permeação, alterando essa cinética de absorção, nós não podemos utilizar numa pele irritada, porque vai causar maior irritação, tá? E aí, com relação às bases dermatológicas, as bases hidrofílicas são as bases que a gente vai utilizar quando a gente tem umas lesões úmidas, tá? Qual é a vantagem dessas bases? Eu vou ter baixa oclusividade, ou seja, a pele vai respirar. Então, ajuda ali na secagem dessa lesão, facilita a incorporação de ativos hidrossolúveis, né? E aí a gente tem os géis, tem as soluções, né? Na humana, a gente às vezes utiliza em alguns produtos a opção hidroalcoólica. Na veterinária também, tá? Existe a opção hidroalcoólica, solução hidroalcoólica. Mas lembrando que álcool, ele tem uma ação desengordurante e volátil. Quando a gente fala de álcool, a gente está falando do solvente orgânico, que dissolve lipídios da barreira cutânea. Então, deixa a pele mais vulnerável, mais permeável e favorece a perda de água transepidermal. Quando que a gente utiliza a solução hidroalcoólica? Dermatoses exudativas, tá? Não devemos utilizar solução hidroalcoólica em dermatopatias de decurso crônico e pele ressecada, porque eu vou ressecar ainda mais essa pele, tá? E aí, quais as opções que a gente tem dentro do escopo da Coppervet para a gente utilizar como base hidrofílica? A base para gel não iônico, gente, que aliás eu achei um sensorial incrível, que é a base Dermovet, e também a pomada de PEG. Quando a gente fala pomada, normalmente a gente associa a uma base lipofílica, mas nesse caso é uma base de PEG que tem característica hidrofílica. Só tem um ponto, tá? Essa base para pomada de PEG, ela tem propileno glicol. E nós devemos evitar o propileno glicol em felinos. Então, é uma base que a indicação dela é mais para cães, né? Porque o que acontece?
Além de poder ter absorção, que a gente sabe que essa pele é muito mais fina, existe também o hábito, né? Quando a gente formula um produto de uso tópico para cão e gato, a gente tem que pensar na característica da lambedura, que é esse hábito fastidioso que esses animais têm de lamber. Acaba transformando um produto de uso tópico para um produto de uso oral. E gatos, eles têm reações ali de idiosincrasias, eles não metabolizam muito bem o propilenoglicol, pode levar à formação de corpúsculo de Henze, enfim, então a gente evita o uso dessa substância para felinos, tá? Já as bases lipofílicas, anidras, aí vão ser as pomadas que a gente vai ter os óleos, né? Que daí nós vamos utilizar em dermatoses secas, ceratoses, onde eu tenho uma barreira comprometida, que eu preciso fazer oclusividade. Mas lembrando que essas pomadas oleosas, elas deixam o pelame graxento. Então, normalmente, esse tipo de base, ele é utilizado quando o responsável faz a remoção da pelagem, porque senão vai deixar aquele pelo gorduroso, tá bom? E nós temos as bases emulsionadas, né? Que são para quadros mistos de prurido, inflamação e infecção, né? As bases emulsionadas a gente vai ter uma fase aquosa e uma fase oleosa, né? E aí depende da característica, né? Vai ser óleo-água ou água-óleo, né? E na Coppervet, nós temos uma base que é um creme não iônico, que é o Dermovete, base creme não iônico, tá, gente? Que ele é muito interessante, porque é uma base que ela tem uma compatibilidade com diversos ativos, tá? Ela possui na sua formulação agentes condicionantes, tá? Eu até fiz uma colinha que eu coloquei aqui na tela do meu computador para eu não esquecer. A composição, ela tem água, álcool brássico. Gente, quando a gente fala de álcool brássico, né, ele não é um solvente nesse caso, é um álcool graxo para estruturação, tá? Ao contrário do álcool etanol que resseca a pele, o álcool brássico, ele tem propriedades emolientes, ele tem propriedades hidratantes, tá? Ele é um estabilizador de emulsão, então é uma base que ela tem essa característica hidratante. Ela tem a midopropil dietanolamida, que é o ingrediente catiônico que vai ajudar na característica de penteabilidade dos fios, né, dos pelos, vai condicionar essas pelagens do animal. Tem o poliéster 11, que também vai ter essa característica condicionante. O ácido aspartico, gente, o ácido aspartico, ele melhora a estrutura e a aparência da pelagem também, né? O poliéster, ele ajuda a formar um filme. Então, é uma base que, além de ter essa característica hidratante, vai também trazer benefícios cosméticos, porque o que o responsável hoje busca, né? O responsável, ele busca um tratamento para as alterações dermatológicas, mas também ele quer que o seu animal tenha uma característica de uma pelagem bonita, uma pelagem saudável. Então, é uma base que ela une esses dois benefícios, por isso que é bem interessante, tá? E aí vocês vão falar, onde que entram os shampoos? Gente, os shampoos, eles são considerados veículos de limpeza, por isso que eu não trouxe ele nesse quadro, tá? Por que que eles não entram? Porque eles não são utilizados nem para cobrir, nem para proteger. Não oferecem oclusividade, né? Eles não permanecem na superfície cutânea, né? Eles são substâncias que nós vamos enxaguar. Então, a gente deixa eles aí para um capítulo à parte, né? E aí, quando a gente fala de sistemas de limpeza, que daí a gente traz essas opções de shampoo. Os shampoos são os mais prescritos, provavelmente pela facilidade de aplicação. Como eu disse para vocês, a gente tem que pensar que cães e gatos têm pelo. E quando a gente tem lesões na superfície toda, na maioria das vezes a gente acaba utilizando um sistema de limpeza. Claro que também utilizamos sprays, né? Enfim, outras opções, né? Que não vai deixar esse pelame graxento. É muito importante fazer o ajuste de pH, tá? O shampoo ideal, né, para um animal, ele tem que limpar, mas ele não tem que remover a oleosidade natural, porque daí eu vou ter uma alteração. E se eu tenho um shampoo que limpa em excesso, eu posso ter um rebote, né? E aí eu vou ter uma alteração ali da minha cinética,
celular, eu posso ter desprendimento precoce dos corneócitos e eu posso levar até uma desqueratinização, tá? Pelo excesso de limpeza. Então, é muito importante que os produtos sejam suaves, que tenham na sua composição sobreengordurantes, para já repor esse lipídio que a gente está limpando, né? Um ponto importante é que ele deve permanecer um tempo mínimo necessário para que o princípio ativo exerça efeito, até porque ele vai ser enxaguado, né? E aí, isso é interessante para que a gente oriente os responsáveis, porque a maioria dos protocolos terapêuticos que trazem sistemas de limpeza, os estudos são feitos assim com 10 minutos, 15 minutos de tempo de contato, e esse tempo de contato ele é fundamental para o sucesso da terapêutica. É sempre importante também orientar o responsável que a ensaboação, ou seja, a aplicação do shampoo, começa sempre para onde eu tenho lesão. Por quê? Porque daí já vai estar primeiro, já vai ficando mais tempo em contato, tá? E dentro do escopo da Coppervet, nós temos o shampoo Vet Pro, tá? Que é o shampoo suspensor. Tem também um outro shampoo, eu trouxe o shampoo Vet Pro, porque ele é compatível com a clorexidina e não tem como a gente falar de protocolo sem trazer a clorexidina aí. Vocês podem me chamar de Camila clorexidina, mas assim, é a molécula ainda mais estudada, a gente tem artigos deste ano e consensos que continuam utilizando, tá? E também temos a base para sabonete não iônico. E vocês devem estar perguntando, Camila, qual que é a diferença das duas bases, né? E eu me fiz essa mesma pergunta, porque a base para sabonete não iônico, ela também é compatível com a clorexidina. Só que quando a gente pensa na característica, tá? O shampoo Vet Pro, ele vai trazer ali ativos com características condicionantes também para pelagem, tá? Então, opcionalmente, ele é mais interessante. A gente reserva essa base de sabonete para fazer os wipes, né? Que são os lenços umedecidos, enfim. Nada impede também que a gente utilize e adicione ali um sistema condicionante ou hidratante também, tá? Porque também é uma base com tensoativo suave, compatível com a pele do animal. E aí, pessoal, vamos para os protocolos, tá? Então, assim, piodermites. Quando a gente fala de piodermites, e assim, a maioria, né, dos protocolos que trazem e das prescrições, tá? É o tratamento tópico. O tratamento tópico, ele é o pilar no manejo das infecções bacterianas para animais de companhia. E como eu já disse para vocês no começo da aula, a gente tem que priorizar, tá? Por quê? Porque nós temos um número alarmante de cães com piodermite, com envolvimento de linhagens de estafilococos resistentes à meticilina, pelo uso indiscriminado de antibióticos, tá? Então, quando a gente fala de piodermite, nós temos que reservar os antibióticos sistêmicos para usos graves ou quando não é possível fazer um tratamento tópico, tá? Então, a gente reserva para esses casos. Gente, esse é um artigo de 2023 que fala o que tem de novo, tá? Então, assim, o que a gente tem de inovação para o tratamento das piodermites? Então, assim, tem surgido muitos estudos, tá? Com alguns óleos de melaleuca, de tomilho, de orégano, e eles estão fazendo uma analogia, né, na verdade, comparando a ação desses óleos com uma clorexidina, tá? Mas a clorexidina continua sendo a molécula mais estudada, é uma molécula segura, e o interessante da clorexidina é que ela tem um efeito residual de 7 a 14 dias após o tratamento de uso tópico. E isso é muito importante, porque mesmo com o enxágue, a gente tem esse efeito residual, tá? A gente sabe que o protocolo tópico com a clorexidina, né, a gente tem um estudo que foi publicado, se eu não me engano, em 2017, né, gente? 2017, tem de 2015, de 2017, ele é equivalente ao tratamento com antibiótico oral, desde que a gente faça o uso de shampoo 2 vezes por semana e spray diário, ou seja, é tão efetivo quanto a amoxicilina com clevelonato se a gente faz o uso adequado. E por isso, é uma molécula ainda muito estudada e que não vai cair em desuso. A gente vai falar de clorexidina ainda por muitos anos, né? Quando a gente pega tudo que tem de revisão, de publicação, de consenso, eu trago, acho que na sequência também, um consenso de 2025,
vai trazer a clorexidina por todos esses benefícios. A gente não tem estudos ainda de resistência à clorexidina, tá? Publicados. Também temos o peróxido de benzoíla, né? A gente sabe que o peróxido de benzoíla ele tem propriedades antibacterianas e ação ceratolítica eficiente, né? Que é capaz aí de inibir a proliferação epidérmica e a produção de sebo. Porém, ele é potencialmente irritante. Alguns animais vai ter problema de irritação e não podemos utilizar acima de 2,5 para felinos. Um outro produto que é citado também nessa revisão é o hipoclorito de sódio. E nós temos observado uma crescente demanda de prescrições de hipoclorito de sódio. Porém, quando a gente vai para a evidência científica, e eu gosto de evidência científica, eu gosto de estudos publicados, os dados são muito escassos. Nós temos, de todas as bases, né, gente? Eu uso PubMed, Bireme, enfim, apenas 2 estudos clínicos publicados com o uso de hipoclorito de sódio em piodermites para cães em atos, tá? Eu acho uma robustez muito baixa ainda, tá? Porém, tem sido utilizado e com sucesso. Então, assim, por mais que a gente tenha alguns estudos trazendo novidade, a prata também vem sido citada, e aí é interessante que a gente tenha a Nanomed Prata, da Coppervet, que é bem bacana para a gente fazer o tratamento, e eu trago essa sugestão para vocês, tá? Ainda nós vamos continuar usando por alguns longo período a clorexidina, tá? Gente, esse artigo é um guia para tratamento da piodermite, tá? De 2025, que foi publicado na Veterinary Dermatology, tá? É super legal esse artigo, eu tirei esse infográfico dele. E adivinha o que ele traz, né? Que quando você tem a confirmação da piodermite, o tratamento tópico, ele é o protocolo de escolha, né? Ele traz, e você identifica essa causa para fazer o protocolo, né? E você reserva o tratamento sistêmico para os casos mais graves ou que não respondem ao tratamento tópico, tá? Então, o tratamento tópico, ele é de escolha. E o que ele traz de tratamento tópico? Clorexidina. Clorexidina com miconazol, quando a gente tiver ali casos de malacésia. Sulfadiazina de prata, peróxido de benzoíla, ele traz também o hipoclorito de sódio, ácido fluvídico e a mupirocina, tá? Então, é um artigo que traz as novidades, mas ao mesmo tempo com moléculas que a gente conhece consolidadas, tá? E aí, eu trago aqui para vocês a sugestão de protocolo terapêutico, né? Para que vocês possam levar para o médico veterinário na visitação, conversando com esses artigos atualizados, né? Então, assim, clorexidina 1, 2 vezes por semana. Gente, quando a gente tem um animal com piodermite na crise, o tratamento inicialmente é 2 banhos semanais. Quando regredir os sintomas, passa para um banho semanal. Tá? Então, inicialmente, os protocolos trazem 1 a 2 banhos na semana. E aí, clorexidina 4%. O Hidroviton Plus, por quê? Para a gente trazer hidratação para essa pele. Nanomed Calêndula, ação anti-irritante, anti-inflamatória. Nanomed Hidra, para a gente levar uma hidratação também para essa pelagem, né? Um aspecto de pelagem saudável e também para a pele, tá? Diminui ali os scores, né? De irritação. E aí, a sugestão shampoo Vet Pro, tá? Aplicar na pelagem molhada, deixar por 15 minutos, enxaguar e repetir 1, 2 vezes na semana. Melhorou? Passa 1 vez na semana. Associada ao spray de uso diário. Por quê? Porque esse protocolo ele é equivalente, tá? À amoxicilina com clavulanato. Porém, eu preciso fazer o uso diário da clorexidina. E, gente, aqui é uma formulação simples de tudo. Clorexidina 2%, depantenol para levar uma hidratação. Gente, depantenol é solúvel em água, tá? Então, você vai fazer ali diluição e solubilizar. E água purificada. Notem que essa formulação não tem conservante. Por quê? O próprio clorexidina já vai conservar essa formulação, tá? E aí é um spray aquoso que você vai borrifar na pelagem e vai ter uma boa absorção sem deixar esse pelame grexento, né? Então, vai borrifar na pelagem, massagear ali até completa absorção, uso diário, tá? E uma pomada antibiótica para uso local quando eu tiver lesões. E aí a minha sugestão é a mupirocina associada ao Macrovet.
A gente fala muito do Macrovet, da beta-glucana, para ação imunológica, melhorar o perfil vacinal, melhorar o sistema imunológico, mas nós não podemos esquecer que a beta-glucana tem uma ação para cicatrização excelente, tá? E aí eu sugiro na base promada de PEG, tá? Gente, para incorporar a mupirocina nessa base, você utiliza álcool absoluto. Então, solubiliza em QS de álcool absoluto, o Macrovet em QS de glicerina e aí incorpora. Seria interessante usar uma prata quando a gente tiver lesões muito significativas, né? Fazer ali um nanomed prata, a gente, para lesão extensa, a gente faz 2%. Por que eu não coloquei junto com a mupirocina? Isso é um ponto importante. Porque para incorporar a mupirocina na pomada de PEG, eu preciso utilizar álcool absoluto, que é um solvente orgânico. E quando nós temos nanotecnologia, nós não podemos utilizar solventes orgânicos, porque nós vamos quebrar a estrutura de nanotecnologia. Então, se vocês quiserem fazer uma prata associada, dá para fazer, mas não na mesma formulação, porque a gente vai utilizar o álcool para solubilizar a mupirocina, tá? E aí, nesse caso, gente, vocês podem fazer, se tiver uma lesão muito extensa, pode fazer também uma pomada de PEG ou o próprio gel, tá? Não iônico, que tem um sensorial super agradável, com 2% de nanomed prata, tá? Já anota aí, porque isso não está no slide. E aí, gente, quando a gente fala de dermatite atópica, tá? Tranquilo, né? O protocolo para piodermite. Quando a gente fala de dermatite atópica, é uma doença eczematosa crônica, tá? Ou cronicamente recorrente, né? É um distúrbio cutâneo grave, associado principalmente à disfunção de barreira cutânea, tá? E esse é um estudo que eu coloquei para vocês, é um estudo de 2018, que ele abriu uma nova perspectiva sobre o envolvimento dos distúrbios lipídicos na patogênese da dermatite atópica. Por quê? Já era sabido, já se falava muito, que a gente tem uma alteração na barreira da pele em animais com dermatite atópica, né? Isso já era alvo dos protocolos. Mas esse estudo, ele demonstrou que a organização espacial, ou seja, a composição dos átomos de carbono das ceramidas, são tão importantes quanto a quantidade de ceramidas, porque essa estrutura dessas ceramidas vai alterar ali essa barreira cutânea, tá? Então, é uma informação importante, tá? Então, sabe-se que, além da redução significativa de ceramidas, animais atópicos têm uma alteração na estrutura das ceramidas, tá? Cães atópicos também têm menor quantidade de ácidos graxos livres na pele, tá? E essa alteração nas ceramidas e na organização dessa estrutura de carbono faz com que eu tenha um comprometimento da integridade da pele. Porque quando a gente pensa na pele, a gente tem que pensar ali dos queratinócitos como um monte de tijolinhos, e aí os cimentos são as ceramidas, os ácidos graxos. Quando eu tenho essa estrutura, essa pele ela fica aberta, essa pele ela fica xerótica. Então, animais com dermatite atópica têm isso, e isso faz o quê? Com que a gente tenha uma estrutura deficiente que favorece tanto a perda de água transepidermal, tá aberto, sai água, que favorece a entrada de patógenos, né? E por isso que muitos animais com dermatite atópica vão ter quadros de piodermite, vão ter quadros de infecções fúngicas, porque é uma pele aberta, tá? A maioria dos animais com dermatite atópica começa a manifestar o sintoma entre 6 meses até 3 anos de idade. Então, é uma manifestação que começa jovem, tá? Não existe nenhum sinal patognomônico, ou seja, algo que possa favorecer um diagnóstico conclusivo da dermatite atópica. O diagnóstico ele é feito na histórico do paciente, exames físicos e muitas vezes diagnóstico de exclusão, tá? O animal que tem dermatite atópica vai ser o cliente da farmácia de vocês, né? Por quê? Porque eles vão precisar de um tratamento para a vida toda, né? O que acontece? Nas crises, a gente vai tratar o que está, né, associado ali, se eu tenho infecções fúngicas ou bacterianas, mas ele vai precisar manter essa pele de maneira saudável. Então, vai ser aquele animal que vai utilizar um shampoo para hidratação,
né, para manutenção, vai ser aquele animal que vai utilizar uma suplementação, tá? O que é importante alterar? O que é importante a gente gravar? Que o animal com dermatite atópica, tá? Ele vai ter uma rota imunológica alterada, tá? O que acontece? A pele, gente, ela é uma barreira. E quando a gente tem a microbiota da pele, né? A gente sabe que a nossa pele, assim como de cão, gato, enfim, a gente tem os micro-organismos que ficam ali. Normalmente, quando a gente começa a ter um desequilíbrio, quando esses micro-organismos conseguem se multiplicar, o nosso sistema imunológico, ele vai lá e fala, opa, não se multiplica aqui, a gente vai eliminar, né? Então, é assim que funciona com cães e gatos, né? O sistema imunológico dele, o linfócito ali TH0, que é o que vai, né, estimular todas as respostas, ele faz o seguinte, quando eu tenho uma multiplicação de micro-organismos na pele desses animais, ou seja, começa a ter um desequilíbrio, ele estimula uma resposta TH17. E essa resposta TH17, ela vai liberar interleucinas, entre elas a IL-22, e vai liberar os peptídeos antimicrobianos, que vão lá e destroem esses micro-organismos, tá? Então, é como se fosse um controle para que a gente não tivesse ali nesses animais infecções frequentes. Quando o animal ele tem uma dermatite atópica, é sabido que essa rota imunológica está alterada. E como eu tenho uma alteração nessa rota imunológica, consequentemente, facilita a multiplicação. Por quê? Porque aquilo que a gente não controla, né? Eu não tenho peptídeos antimicrobianos para destruir essas bactérias. Começam a se multiplicar. E aí, o que acontece? O animal, ele acaba coçando essa pele. Por quê? Porque eu vou ter processo infeccioso. E quando eu tenho processo infeccioso, eu vou ter mediadores químicos ali que vão estimular a coceira. Quando o animal coça, ele lesiona essa pele. E, então, além desse animal que tem dermatite atópica ter essa rota imunológica alterada, que favorece a multiplicação de micro-organismos, ele tem uma função já de barreira deficiente, porque ele tem menos ceramidas e uma alteração das ceramidas ali que favorece a entrada desses agentes, né? Favorece a entrada, não tem nada que controla. Isso faz com que gere um ciclo vicioso, né? E aí, o ato de coçar também libera uma enzima, que é TSLP, que estimula a IL-31, que é uma interleucina, envolvida no processo que faz com que o animal coce mais. Quanto mais ele coça, mais agride a pele, mais favorece a entrada de agentes externos, e aí ele não tem ninguém para controlar. Gente, é um caos esse ciclo na dermatite atópica. E o tratamento, ele vai agir nisso, né? Quando o animal tem uma crise, a gente tem que controlar a crise. Então, se eu tenho micro-organismo, tem que controlar micro-organismo. Se eu tenho fungo, eu tenho que controlar o fungo. Mas, ao mesmo tempo, a gente está tratando o problema. A gente não pode esquecer que nós precisamos restaurar essa pele, né? Se ela tem menos ceramidas, ela tem uma organização lamelar diferente, eu preciso tratar com substâncias que vão ajudar a estruturar essa pele, seja de uso tópico, também de uso oral. E aí a gente tem a questão da suplementação. E também temos substâncias que vão impedir essa coceira, porque a coceira, ela é a autoagressão ao queratinócito que favorece esse ciclo, né? Que é o caso do ilunocitinib. Nós tivemos uma aula dentro do nosso programa falando dele, né? E a gente tem ali casos de uma redução muito significativa da dermatite atópica, né? Por quê? Porque não vai coçar, então não vai estar agredindo, tá, gente? É só um overview desses casos. Por isso que o tratamento, ele é multimodal. E aí eu coloco o ilunocitinib, que ele demonstra controlar a dermatite atópica canina de forma rápida e segura, né? Até na aula sobre ilunocitinib, eu trouxe que não altera a resposta vacinal, enfim. É muito importante também fazer o controle de ectoparasitas e das infecções secundárias quando você tem. Então, eu tenho fungo, eu tenho que tratar o fungo. Eu tenho bactéria, eu tenho que matar essa bactéria. E manutenção da barreira da pele. É extremamente importante, porque como eu disse para vocês, esse animal ele tem já uma barreira de pele prejudicada. E aí, as formulações normalmente vão ser internas e de uso externo, vai depender da gravidade, né? Quando a gente tem a piodermite, vai ser o protocolo que eu já falei para vocês, né? Normalmente, priorizar a terapia tópica, reservar a terapia sistêmica para os casos mais graves ou onde não é possível fazer o tratamento tópico. Malacésia, terapia tópica. E aí a gente associa, né, um antifúngico
no tratamento, né? E aí os consensos trazem clorexidina com miconazol ou clorexidina com cetoconazol. Eu gosto também de colocar o óleo de melaleuca, né? E a gente tem o nanomelaleuca, né? Para ajudar nesse tratamento, tá? Um protocolo muito interessante que eu trago depois na sequência é utilizar um banho inicial para tratamento de malacésia com sulfeto de selênio, porque ele é desengordurante. Isso vale para cão, tá, gente? Para gato a gente não pode estar utilizando, tá? E a terapia sistêmica, itraconazol, tá? E para recuperar a barreira cutânea, independente se eu tenho uma infecção secundária causada por bactéria ou por fungo, eu tenho que hidratar essa pele. Eu tenho que levar substâncias hidratantes, né? E também fazer, muitas vezes, a reposição via oral de nutrientes que vão auxiliar nessa estrutura dessa pele, né? Nessa hidratação. E isso é comprovado, tá? Que a suplementação auxilia muito. Então, gente, eu trouxe um protocolo para vocês levarem para malacésia. Primeiro banho, gente, é um shampoo que você pode. Eu coloquei aí 250 ml, mas você pode fazer. É porque assim, eu não sei o tamanho do cachorro que vai ter, né? Mas é um shampoo de uso único para fazer um banho inicial para preparar essa pele para receber, tá? O tratamento para malacésia. Porque a gente precisa remover essa untuosidade, essa oleosidade para depois entrar com o protocolo antifúngico. Porque se tiver ali matéria orgânica, vai ficar difícil esse tratamento, tá? Então, é muito, muito bom o shampoo de sulfeto de selênio. Restrição. Animal com pelagem clara vai ficar laranja, não dá para usar, tá? E felinos que a gente não pode utilizar. E aí fez. Ah, e o que a gente utiliza nesse caso? Pode fazer um banho com peróxido de benzoíla. Mas aí lembrando, utilizar baixa concentração, tá, gente? É abaixo de 2,5 para felino, tá? E aí, o protocolo para associado, né, para a gente fazer 1 a 2 vezes por semana até remissão dos sintomas, clorexidina associada a miconazol, o hidroviton para levar a hidratação, e a nanomed melaleuca, que é o óleo de melaleuca nanoencapsulado, que vai ter uma melhor absorção. Até porque a gente não consegue incorporar óleo em shampoo, né, gente? A concentração é muito baixa. E aí, a gente levando a nanotecnologia, facilita essa incorporação. Nanomed Hidra, também para hidratar essa pelagem, tá? Para uso diário, clorexidine com depantenol, tá? Camila, você não colocou miconazol? Gente, não tem necessidade. Se você fez o uso do shampoo, não tem necessidade de fazer ele no uso diário. E a gente tem uma questão bem séria também, né? Do miconazol. Gente, eu tô trabalhando nisso pro meu curso do PharmaShare. E eu tenho a solução, mas eu não vou contar, não vou dar spoiler, né? Que é a questão de entupimento de válvula. Eu não sei vocês, mas o que tem de gente que perde válvula e reclamação com o uso do miconazol, se tiver alguém com esse problema, manda no chat. E vai ser uma das soluções que eu vou trazer no meu curso do PharmaShare do ano que vem. Eu estou trabalhando nisso, as formulações de gestão e estabilidade, para que a gente possa trazer soluções para vocês, tá? Então, se você faz o banho 2 vezes por semana com miconazol, a clorexidina já vai ajudar aí nesse controle, tá bom? E aí, gente, eu tenho que manter a hidratação desses animais. E aí eu trago um shampoo para hidratação, que é para quando eu não tenho nenhum caso de piodermite ou um caso de malacésia, tá? Que é para manutenção. E aí é um shampoo que vai trazer o hidroviton, a calendro com ação anti-irritante, nanomed filme para fazer esse condicionamento, nanomed hidra e ceramidas, né? Para a gente levar ceramidas para essa pele. Que nós vimos que tem baixa concentração e também uma alteração na conformidade dos átomos de carbono das ceramidas, tá? E depantenol. É um spray para uso semanal. Isso aqui é para manutenção desse animal, ele vai usar para o resto da vida. E aí a gente tem uma alta concentração de nanomed hidra, que eu vou usar 1 vez por semana, tá? Gente, não adianta o responsável por animal atópico, ele vai aderir, mas não adianta depois que tratou, você querer que o responsável use o produto todo dia. Ele não vai usar, é um saco. Então, a gente tem que tentar levar protocolos confortáveis para ter uma adesão ao responsável. E aí, a nanotecnologia, ela proporciona isso, porque eu vou ter uma melhor absorção, tá, nessa pele. E aí, o nanomed film, glicerina, conservante que é esse, e aí usar um conservante que seja compatível com o animal, tá? E água purificada que é SP, tá? Borrifa na pelagem até completa absorção, uso semanal. E um suplemento para uso diário, onde a gente tem a biotina, que a gente sabe que participa ali do metabolismo da queratina, o ômega. Gente, ácido graxo reduz em até 50% o uso de corticoides após 8 semanas. Tem estudo que fala isso, eu coloquei aqui nas referências para vocês, tá?
Porque é após 8 semanas de uso. Porque é o tempo que nós precisamos para fazer a alteração nas membranas lipídicas. Porque quando a gente suplementa com ácidos graxos, eu preciso alterar os ácidos graxos nas membranas lipídicas para quando eu tenho um insulto celular, eu ter a formação de mediadores menos inflamatórios. Então, é preciso desse tempo para ter esse efeito. Só que depois desse tempo, tem estudos que comprovam que reduz até o uso de corticoide, de tão anti-inflamatório que é. E também vai ajudar na melhora da barreira cutânea, tá? Vitamina A e vitamina B6, que é muito importante para as trocas cutâneas e para a característica da pele, assim como vitamina E e zinco. Reparem que a dose de zinco é uma dose para suplementação. Eu não estou falando, gente, de dermatose responsiva ao zinco, onde eu tenho protocolos com doses mais altas, tá? A gente está falando de suplementação para melhorar a hidratação e a barreira cutânea. Não preciso colocar mais zinco que isso, tá? 3 miligramas é o suficiente. Tranquilo, gente? Conclusão do nosso encontro de hoje. O veículo importa muito. Vocês precisam entender o tipo de lesão, né? E levar essa informação com clareza para o médico veterinário, auxiliá-los, né? A escolher o tipo de veículo de acordo com a característica da pelagem, tá? Pele de cães e gatos é específica, tem características específicas. Eu preciso de bases mais suaves, tensoativos menos agressivos, conservantes adequados, né? A lesão, ela guia a escolha. Se é uma lesão seca, se é uma lesão úmida, se a pele está escoriada, se a pele está muito lesionada, eu vou direcionar o veículo, né? E aí, gente, vocês podem falar para o médico veterinário, coloca a característica da pele para te ajudar. Ou então faz um portfólio de bases e leva essas bases para o médico veterinário para que ele conheça o sensorial para ajudar nessa escolha, tá? Terapêutica tópica como primeira escolha. Por quê? Diretamente na lesão, reduz ou até anula a necessidade de produtos de uso sistêmico. Gente, é uma pele mais fina para cão e gato, facilita muito o protocolo. Muitas vezes a gente não vai precisar utilizar produtos sistêmicos, tá? A higiene, ela entrega o tratamento, né? Os shampoos preparam a pele, né? Então, é muito importante entender que o sistema de limpeza, ele é adequado, né? E para os animais tem que ser um sistema de limpeza suave, e aí a gente tem essa opção já de base pronta para facilitar a rotina de vocês. E personalização aumenta a eficácia. E como que vocês conseguem auxiliar os médicos veterinários na personalização? Diálogo, vivência, visita. É para isso que serve a interação com os médicos veterinários, né? Todo veterinário tem que ter um farmacêutico para chamar de seu, para auxiliar na escolha dos melhores veículos. Então, pessoal, assim, eu queria muito trazer vários tópicos, mas a gente tinha uma horinha, eu já até passei 5 minutos, e agora eu tenho que responder as dúvidas de vocês. Mas eu espero que a gente possa, que esse nosso encontro possa ter trazido um pouco mais de clareza e algumas sugestões para que vocês possam levar para os prescritores, né? Eu sempre falo que é muito importante esse trabalho com o médico veterinário. Vocês precisam fazer esse contato. Ah, mas por que eu tenho que estudar artigo veterinário? Estudo de protocolos? Para levar informação, para que vocês estejam atualizados, vocês têm que estar conectados. E como eu disse para vocês, estar conectado, tá, gente? Deixa eu só parar a apresentação. E hoje eu vou tomar cuidado da última vez. Sabe o que eu fiz, gente? Vocês, quem estava aqui, ao invés de eu parar a apresentação, eu simplesmente saí do curso, né? Então, hoje tomei cuidado, deu certo. Então, assim, vocês precisam estar muito, muito, muito conectados com as tendências. E aí, o que a gente observa? As tendências são as moléculas consolidadas, né? A gente tem a clorexidina super consolidada, mas o que eu posso associar a essa clorexidina? Como que eu posso dizer? São os outros ingredientes da receita que vão dar o diferencial. É a base, enfim, né? Então, é muito importante, né? Vamos lá. Conservante tópico, fenoxetanol, etilglicerina, você pode utilizar o Spectastrax, você pode utilizar o Optifem, né, que são os nomes comerciais, enfim. Né? A gente não utiliza parabenos, tá? A gente tem que evitar usar parabenos, até por conta do composto, e álcool benzílico também não dá para utilizar, principalmente para felinos, tá? O poliestorbato 80 tem alguma contraindicação na terapêutica tópica? Olha, eu desconheço, Natália,
contraindicação do polissorbato 80 nas concentrações usuais, tá? Para utilizar ele como co-solvente, não vejo problema nenhum e nem na base ali. Muita gente falando que tem problema com o miconazol, e o meu curso vai trazer isso ano que vem, sabe, gente? Às vezes a gente fica procurando temas muito extraordinários, e eu percebo que um tema legal é aquele que vai resolver o problema do nosso dia a dia, né? E eu acho que é isso que vale a pena, a gente trazer soluções. Não tem mais nenhuma dúvida aqui no chat. Gente, ninguém mais tem nenhuma dúvida, tá tudo certo, vocês entenderam o conteúdo. Tá tranquilo, se quiserem abrir o microfone para perguntar, esse é o momento, né? E lembrando que vocês vão receber os slides da Coppervet. Continue participando. Eu sei que hoje era uma data difícil, né? Porque dezembro todo mundo tem compromisso, mas nós estamos aqui. Né? Eu acho que esse propósito da Coppervet de levar conhecimento para vocês é muito legal. Vocês precisam valorizar isso, sabe? Se diluir miconazol com um pouco de glicerina e colocar mais propileno em água, dá certo o spray por um tempo. Depois, o que acontece? Ele acaba precipitando, tá? Eu tô trabalhando numa estratégia melhor para esse miconazol, tá, gente? Eu não vou trazer essa informação, não é porque eu quero guardar isso para vocês, para o Farmagé. Eu não sou muito de guardar as coisas, mas é porque tá em instabilidade, tá? Eu gosto de testar as coisas, né? Não é falar que deu certo na hora que vai, mas o responsável não reclama no dia que leva, são dias depois. Então, eu estou avaliando para ver se a solução que eu estou propondo realmente vai ser eficiente, tá? E depois que eu tiver isso, eu trago essa informação para vocês, tá bom? Porque não adianta a gente falar e depois não funcionar, né? Vocês vão querer me matar quando vocês me encontrarem, né? E eu acho que não é esse o objetivo. Gente, ninguém mais tem dúvida, tá tudo certo? Levem esses protocolos para os médicos veterinários. Letícia, eu vou te passar depois os artigos, tá? Na íntegra, então, o pessoal vai estar compartilhando com vocês. Lembrando que tem artigo de 2025 e é isso que a gente precisa, estar conectados. Beijo, fiquem com Deus, né? A gente volta, deixa eu olhar aqui no meu painel. Dia 20 de janeiro, gente, dia 20 de janeiro é o nosso próximo encontro do nosso programa de educação continuada. A gente vai estar divulgando, continue participando e prestigiando, tá? Esse nosso programa. Tenha um ótimo Natal, um final de ano abençoado. Beijo no coração. E, ó, gente, quem postou, marca eu lá, compartilha, ajuda a gente a divulgar o nosso trabalho. Tchau, tchau.